Vamos então para a terceira e última parte do nosso vídeo, e aqui eu vou estar resolvendo duas questões, na verdade mais que duas, né? São dois enunciados, mas em que cada um deles são solicitadas, são feitas mais do que uma pergunta. A primeira situação diz aqui que um pesquisador estudou a correlação entre a taxa de criminalidade Y e a taxa de desocupação da população economicamente ativa X em determinada região do país. Esse pesquisador aplicou o modelo de regressão linear simples na forma y é igual a mais bx, ou melhor, y é igual a bx mais a mais e, em que b representa o coeficiente angular. Então aqui uma observação, né? Nós no nosso modelo nós consideramos que y é igual a ax mais b. Há uma inversão aqui de letras, tá? Aqui ele está considerando que y é igual a bx mais a, perfeito? Então quem é o coeficiente angular ou de inclinação é o b e não o a. Na próxima ele já considera o contrário. Isso daí cada livro coloca de uma forma, mas é importante o que está sendo dado, determinado aqui no enunciado. Então B é o coeficiente angular ou coeficiente de inclinação, e o A é o intercepto do modelo. Tá? O E é o erro aleatório com média zero. Então os erros sempre aqui que se espera que eles tenham uma média igual a zero e uma certa variância sigma quadrado, que aqui não foi dada, que a gente pode estimar pelo S quadrado, variância amostral. A tabela a seguir representa a análise de variância, a nova, proporcionada por esse modelo. Então foi selecionada ali uma amostra, né? E com base nessa amostra construída esta tabela a nova. Olha aí que nós temos, né, a soma, aliás, os graus de liberdade. Vamos lembrar que aqui é o P, quantidade de variáveis menos 1, né? A graus de liberdade do erro é o n, quantidade de elementos na amostra menos quantidade de variáveis, são duas variáveis. E aqui, a graus de liberdade total é n menos 1. Isso, inclusive, já nos leva a concluir que o n, o tamanho da amostra, é 901, né? Porque o n menos 1 tem que dar 900, ok? E aí nós temos aqui as somas de quadrados. Soma de quadrados do modelo, SQM, soma de quadrados dos erros ou dos resíduos, SQR, e a soma de quadrados total. Lembrando que a soma de quadrados total é igual a SQM mais SQR. Pode ver que se você somar esses dois, vai dar 400. Mesma coisa aqui, né, graus de liberdade, se somar os dois primeiros, você obtém o terceiro. A respeito dessa situação hipotética, julgue os próximos itens, sabendo que, bom, olha aqui, ó, o coeficiente angular é maior que zero, então uma reta crescente, e que o desvio padrão amostral de x é 2. Tá? Então, o nosso S de x é igual a 2. Aqui, por exemplo, você pode concluir que o S ao quadrado de x, a variância de 2, é igual a 4. Né? Vamos lembrar que a variância é o desvio padrão elevado ao quadrado. A estimativa do coeficiente angular B pelo método de mínimos quadrados ordinários é igual a 0,25. Vamos avaliar se isso está certo ou não. E para isso a gente vai usar uma relação aqui que eu coloquei nos slides da outra parte, da parte anterior do vídeo, de que a soma de quadrados do modelo, né, vai ser igual a... Bom, lá eu coloquei A ao quadrado, porque era o coeficiente angular. Aqui o coeficiente angular é B. Então fica o coeficiente angular ao quadrado multiplicado pelo somatório de xi menos x barra ao quadrado. Né? Então aqui a soma de quadrados em x, perfeito? Como que eu posso utilizar essa relação aqui? Bom, nós temos a soma de quadrados do modelo na tabela. Né? O b quadrado é o que eu quero determinar. Na verdade, eu quero determinar o b, mas se eu souber o b quadrado, eu acho o b também. E agora, como encontrar esse somatório de xi menos x barra? Olha que nós temos aqui, né? Que a variância de x, né? O S ao quadrado de x, vamos lembrar que a variância de x, a fórmula,
essa é básica, né, na estatística, fórmula da variância, é xi menos x barra ao quadrado, exatamente o que nós temos aqui, só que dividido por n menos 1. Tá? Bom, n menos 1, eu vou voltar aqui, nós temos aqui na tabela, é 900, né? O nosso n menos 1. Então, eu posso fazer a substituição e o nosso s ao quadrado é 4. Né? Fazendo as substituições aqui, eu vou ter que 4 é igual ao somatório de xi menos x barra ao quadrado sobre 900. Portanto, o somatório de xi menos x barra ao quadrado é igual a 900 que multiplica 4, é igual a 3.600. Esse valor eu vou utilizar aqui na relação anterior. E a soma de quadrados do modelo, né, é o que nós temos aqui, olha, 225. Então, fica 225 é igual a b ao quadrado multiplicado por 3.600. Portanto, b ao quadrado é igual a 225 dividido por 3.600. Tá? Aqui a dica, né? Ao invés de fazer a divisão, já aplique a raiz quadrada, porque para encontrar o b você vai ter que calcular a raiz quadrada de 225 sobre 3.600. Bom, e se é a raiz quadrada de um quociente, você calcula as raízes separadas. Raiz de 225 é 15. A raiz de 3.600, bom, de 36 é 6, né? Então, aqui fica 60. 15 dividido por 60 é 1/4, né? É 0,25. Perfeito? Portanto, olha aí, né, a afirmação está correta. Bom, a próxima questão é o mesmo enunciado exatamente, aí, os mesmos dados, e a pergunta aqui. A estimativa da variância ao quadrado, sigma, estimativa, quando se fala em estimativa da variância, é o s ao quadrado. Né? Bom, quem que é o sigma ao quadrado? Isso daqui, no enunciado, é a variância dos erros. Tá? Variância, nós acabamos de ver a fórmula ali, né? Eu quero a variância amostral. Variância, por exemplo, para um x, para uma variável x, é sempre o somatório de xi menos x barra ao quadrado sobre n menos 1. Ou seja, é a soma de quadrados sobre os graus de liberdade. Perfeito? Aqui eu estou falando em x, mas aqui está falando em estimativa da variância dos erros. Tá? Então, para eu calcular esse s ao quadrado aqui dos erros, eu pegar a soma de quadrados dos erros, dos resíduos, dividido pelos seus graus de liberdade. Né? Vamos verificar. Soma de quadrado dos erros, 175, graus de liberdade, 899. Então, fica 175 dividido por 899. Ele está falando em ser superior a 0,5. Né? Já dá para concluir, não precisa nem perder tempo em fazer a conta. 175 é bem menos que a metade de 899. Né? Metade de 899 é 449,5. Tá? Então, não precisa fazer para concluir que essa afirmação está incorreta. Mais uma questão ainda com o mesmo enunciado, né? Os mesmos dados. A correlação linear de Pearson entre a variável resposta y e a variável x é igual a 0,75. Ele está afirmando que o R, né, coeficiente de Pearson, é 0,75. Vamos verificar. Tá? Bom, nós temos uma fórmula aqui, que também foi dada no slide. Nós utilizamos lá uma outra maneira de calcular o R, né? Mas os dados eram apresentados de outra forma e não através de uma tabela nova. Aqui nós não conseguimos usar aquele recurso. Tá? Mas nós temos uma fórmula, então mais uma aí para memorizar, né? Que o R quadrado é SQM, soma de quadrados do modelo, dividido pela soma
de quadrados total. Tá? E isso a gente consegue calcular o R quadrado. Se tiver o R quadrado, você obtém o R, será? Né? Precisa se atentar à questão do sinal. Mas vamos lá. Soma de quadrados do modelo, daqui é 225. Soma de quadrados total é 400. Então fica 225 dividido por 400. Tá? Eu vou deixar, eu poderia fazer a divisão, poderia simplificar aqui, mas vamos deixar dessa forma. Bom, se o R quadrado é 225 sobre 400, o R vai ser mais ou menos, né? Na questão anterior lá eu não considerei esse mais ou menos, porque nós já sabíamos ali que, na verdade, naquela questão com o mesmo enunciado, né? O outro item a ser julgado. Eu já sabia que o resultado seria positivo. Aqui, a princípio, não. Né? Então, eu teria que considerar mais ou menos a raiz quadrada de 225 sobre 400. Perfeito? Bom, então o R vai ser igual a mais ou menos. Raiz quadrada de 225 é 15. Raiz quadrada de 400 é 20. Tá? 15 sobre 20, que dá 0,75. Né? Então, o R vai ser mais ou menos 0,75. Parece que está certo, né? Mas ele fala que é igual a mais 0,75. Olha aqui, o nosso B, que aqui é, vamos lembrar, que é o coeficiente angular, coeficiente de inclinação, ele é positivo, a reta é crescente, como eu já falei. Se a reta é crescente, o nosso R é maior que zero. Mostra a relação em que, se o x aumenta, o y aumenta também, como nós já vimos nos vídeos anteriores. Tá? Então, como B é maior que zero, então R também é maior que zero. Portanto, R é igual a 0,75. Ok? Portanto, está correta essa afirmação. Vamos aqui mais uma questão de correlação e regressão, mas agora outro enunciado. O intervalo de tempo entre a morte de uma vítima até que ela seja encontrada, então esse intervalo vai ser o y, em horas, denomina-se intervalo post-mortem. Um grupo de pesquisadores mostrou que esse tempo se relaciona com a concentração molar de potássio, que vai ser o nosso X, encontrada na vítima, aí, né, em milimol por decímetro cúbico. Esses pesquisadores consideram um modelo de regressão linear simples, na forma, olha aí, de novo, né? Mas o que acontece? Agora o A é coeficiente angular, coeficiente de inclinação, e o B é intercepto, como eu coloquei nos slides dos vídeos anteriores. Em que a resposta representa, em que A, perdão, o A representa o coeficiente angular, o B é o intercepto e o epsilon, né, denota o erro aleatório que segue uma distribuição normal com média zero e desvio padrão igual a 4. Tá? Então, o desvio padrão dos erros é igual a 4, ok? Dos resíduos ou dos erros. As estimativas dos coeficientes A e B obtidas pelo método dos mínimos quadrados ordinários foram, respectivamente, 2,5 e 10. Então, está falando que o A é 2,5 e o B é igual a 10. O tamanho da amostra para obtenção desses resultados foi 101. É o N. A média amostral e o desvio padrão amostral de X, então quer dizer, X barra, né, e o S de X, né? A média foi 9, está aqui, é 9 milimol por decímetro cúbico, e o desvio padrão 1,6. Não estou colocando as unidades aqui, mas saibam que para X é milimol por decímetro cúbico e para Y, horas. E o desvio padrão de Y, o S de Y, 5 horas. Ok? Vamos lá. A respeito dessa situação, julgue o item a seguir. De acordo com o modelo ajustado, caso a concentração molar de potássio
seja igual a 2, então está considerando que o x é igual a 2. Então, o valor predito correspondente do intervalo pós-mortem será igual a 15 horas. O valor predito, né, lembre-se que o modelo, isso é bem básico, né, em correlação e regressão, você ter a forma linear. Tá? Já vimos que o A acho que era 2,5, vamos ver aqui, o A é 2,5 e o B é 10, são dados do problema. Então fica 2,5 mais 10. Esse é o modelo. Opa, está faltando o x aqui. 2,5x mais 10. Esse sim é o modelo. Tá? Então, se eu quero o valor predito do y para x igual a 2, eu vou ter 2,5 que multiplica 2 mais 10, que vai dar 15 mais 10. Perdão, 15 não, 15 já é o resultado, que vai dar 5 mais 10, que é igual a 15. 15 horas, né? Então, a afirmação está correta. É simples, essa é bem simples. É montar o modelo, os dados já são fornecidos e fazer essa conta aí, substituir o x para encontrar o y. Mesmo enunciado, mesmas informações. Agora, o erro padrão associado à estimação do coeficiente angular foi superior a 0,30. Vamos ver, então, como resolver essa questão. Bom, erro padrão, como nós vimos em aula, qualquer coisa também assistir os vídeos que eu postei sobre intervalos de confiança. Tá? Erro padrão a gente considera sempre como sendo o desvio padrão sobre a raiz de n, né? Esse é o erro padrão, vou chamar aqui de EP. Tá? Bom, ele fala o erro padrão associado à estimação do coeficiente angular, ele que está associado ao x, né? E nós temos aqui o desvio padrão. Bom, só uma observação aqui, o erro padrão, eu vou corrigir aqui, S sobre raiz de n, porque a gente está trabalhando com amostra, tá? Mas erro padrão é sempre desvio padrão, tá? Sobre n. Então, nesse caso, vai ficar o desvio padrão de x, que é dado, olha aqui, nós temos aqui, ó, né? A média amostral e o desvio padrão são, respectivamente, 9 e 1,6. E o nosso n, já vai ser necessário estar aqui, o nosso n é 101. Então, nós temos 1,6 milimol por decímetro cúbico, dividido pela raiz de 101. A raiz de 101 ela não é exata, né? Mas a raiz de 100 é. A raiz de 100 é 10. Tá? A raiz de 101 vai ser muito próxima de 10. Se você considerar, né, não considerar nenhuma casa decimal, tá? Você vai colocar como 10 também. Tá? Então, isso vai ser aproximadamente 1,6 dividido por 10, que dá 0,16. Tá? Ele fala em ser superior a 30. Não, está errado. Não é superior a 30. Não vai ser exatamente 0,16, vai ser inclusive um pouquinho menos que isso, mas vai ser bem menor que 0,30. A questão seguinte, mesmo enunciado, né, os mesmos dados, aí a gente tem aqui o coeficiente de explicação do modelo nosso R ao quadrado, né, foi superior a 0,70. Bom, aqui vale uma observação. Nós vimos que o nosso R quadrado ele pode ser dado pela soma de quadrados modelo sobre soma de quadrados total, mas essa questão não apresenta essas estatísticas. Tá? Então, nós vamos utilizar aqui uma outra versão para a fórmula, que é a covariância de xy, tá? Sobre o desvio padrão de x multiplicado pelo desvio padrão de y. Tá? Bom, mas e aí? Né? E a covariância qual é? Né? Covariância de xy, que a questão não apresenta também. O desvio padrão de x sim apresenta, o desvio padrão da variável y também é dado. Né? Então, nós precisamos saber aqui da covariância. Por outro lado, né, nós vimos, por exemplo, que o coeficiente angular A
ele pode ser obtido como soma de produtos, né? O que é essa soma de produtos? xi menos x barra, que multiplica yi menos y barra, né? Que é a parte que nós utilizamos lá para calcular a covariância, tá? Então tem a ver com covariância aí. Essa é a soma de produtos sobre, né, sobre SP sobre SQX, soma de quadrados de x. Soma de quadrados de x é a parte que nós utilizamos para o cálculo da variância do x. Tá? Isso daqui, soma de quadrados de x. Tá? Mas nós podemos também, porque se você dividir aqui por menos 1 e aqui por n menos 1 e aqui também por n menos 1, você obtém aqui a covariância, isso daqui é a covariância, e você obtém aqui, né, vamos separar, você obtém aqui a variância de x. Tá? Portanto, se os dois são divididos por menos 1, você pode também escrever que o A vai ser igual à covariância de xy sobre, né, ao invés da soma de quadrados, colocar então aqui a variância de x. Perfeito? E com esta fórmula aqui, a gente consegue determinar o valor da covariância de xy. Como? Bom, o valor do A nós temos, né? Olha aqui, o valor do A, do coeficiente angular, é 2,5. Perfeito? E também temos, em relação a x, né? Olha aqui, em relação à variável x, nós temos um desvio padrão de 1,6. Tá? Desvio padrão, não variância. Então, nós vamos colocar aqui que o A, 2,5, é igual à covariância de xy sobre o s ao quadrado. Tá? Se o s de x é 1,6, o s de x ao quadrado vai ser 1,6 ao quadrado é 2,56. Que vai aparecer aqui no denominador. Portanto, a covariância de xy é igual a 2,5 que multiplica 2,56. Então, vamos fazer aqui, multiplicar por 2,5, dá 6,4. A covariância é 6,4. Pronto, agora a gente volta aqui para o cálculo do r ao quadrado. R ao quadrado é 6,4 dividido por s de x, que é 1,6, e o s de y, né, o desvio padrão da variável y, é 5, é dado. Tá, tá aqui. 6,4 e 1,6, o 6,4 é 4 vezes 1,6, então você pode cancelar aqui 1 sobre 4. Portanto, o r ao quadrado é 4 quintos, que dá 0,8. Foi superior a 0,70? Sim, foi superior, deu 0,80. Né? Você pode colocar 0,80 aqui. Ok? Vamos para mais uma, o mesmo enunciado aqui. Agora, o que está sendo solicitado é a média amostral da variável resposta y, perdão, estava colocando errado aqui, o y barra, né, foi superior a 30 horas. Como que eu consigo determinar essa média da amostra? Bom, nós temos que o y chapéu é igual a x mais b. Né? Tem o erro aqui, posso até colocar o epsilon aqui, tá? Mas quando você tem a estimativa, você já desconsidera esses erros aqui no cálculo, ok? Mas a gente pode até escrever aqui, se quiser também, ao invés do y chapéu, tá? O modelo como é dado no enunciado, né? o y real, ok? Se você aplicar a média, olha, eu quero não o y, mas eu quero o y barra. Então, até pelas propriedades que nós vimos em aula de esperança, né, de uma variável, e a média é a esperança de y aqui, tá? Vai ser dada por, o y é dado por ax mais b, então se o x está multiplicado por a, eu vou fazer a que multiplica x barra e soma b.
Quer dizer, se uma variável é multiplicada por um certo escalar A, né, a variável obtida por esse produto vai ter média A vezes x barra, A vezes a média dessa variável. E se somar um valor B a todos os elementos, você eleva a média em B unidades também. E a média dos erros é zero, né? Você pode até colocar aqui. Tá? Só que isso daqui é zero. Resumindo a história, para calcular a média de y, basta você usar essa relação aqui, que é o modelo que nós temos. Ok? Então vai ficar y barra é igual a... Bom, o que nós temos aqui para A é 2,5, dado do problema. O coeficiente angular é 2,5, o coeficiente linear ou intercepto é 10. Ok? E nós temos também a média da variável x. A média de x é 9. Então, nós vamos fazer as substituições. A, 2,5, média de x é 9, B é 10. Pronto, aí é só fazer essa conta para você obter a média de y. 9 vezes 2,5 é 22,5. 9 vezes 2, 18. 9 vezes meio, 4,5. Então, dá 22,5 mais 10, que vai dar 32,5. Um pouco mais, 32 horas e meia. Foi superior a 30 horas? Sim, correto. Essa afirmação está correta. E assim nós finalizamos a resolução dessas questões. Ok? Então, eu destaquei algumas fórmulas que podem ser exigidas, né, e você não vai conseguir resolver se não conhecê-las, então vale a pena perder um pouquinho de tempo para memorizar, mas principalmente compreender a relação entre os valores, entre as fórmulas, compreender o sentido, né, o que significa cada elemento que a gente estudou aqui. Ok? Bom, a todos uma ótima prova e um grande abraço.